Cara, é espantosa a incompetência do sistema ofensivo do Internacional. É dessa forma, muito vaiado, que o time do Inter sai de campo depois de mais uma vez em uma noite no Beira-Rio frustrar o seu torcedor. O Inter teve a faca e o queijo na mão para matar esse jogo contra o Santos ainda no primeiro tempo. Não fosse o seu atacante de R$1.800.000 mensais, que recebe várias oportunidades e não consegue fazer gol. É impressionante como o Borré vem sendo um destaque negativo desse time do Inter, como o sistema ofensivo vem sendo um destaque muito negativo desse time do Inter. E aí, um sistema defensivo que é frágil. E contra esse time fraco do Santos, mais uma vez foi vazado. Bom, é de fato um jogo frustrante, uma atuação que pelo primeiro tempo e pelo segundo o resultado fica ainda mais frustrante, porque poderia hoje aqui no estádio Beira-Rio o Inter ter uma situação muito confortável na luta contra a zona de rebaixamento. Bom, a gente vai analisar e vai falar desse Inter 1, Santos também 1 aqui no Beira-Rio a partir de agora aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, estamos aqui no Beira-Rio, acabou agora o jogo entre Inter e Santos, um empate muito frustrante, principalmente pelo que o Inter produziu na primeira etapa. O Inter, como eu disse nas manchetes desse vídeo, teve a faca e o queijo na mão para vencer e vencer bem o Santos ainda na primeira etapa. Mas aí a gente precisa falar sobre vários aspectos que fazem o Inter, como um time ofensivo, ter tantas dificuldades. A começar pelo seu atacante, Rafael Borré, R$1.800.000 por mês, e ele teve 3 ou 4 oportunidades, se é que eu não estou sendo muito legal com ele, porque talvez tenha esquecido de alguma, mas pode ter tido mais do que 4 oportunidades para fazer o 2-0 para o Inter. O Inter começa o jogo em cima do Santos, insinuante, criando chance com menos de 1 minuto de jogo e ganhando um escanteio. O Santos veio, assim, vou te dizer, tá desmantelado pelo Vojvoda. O Vojvoda escalou muito mal o Santos. O Vojvoda começou o jogo com o seu pior lateral esquerdo, que é o Escobar, foi botar o Souza no segundo tempo. O Santos começa também com o meio de campo sem o João Schmidt, que entrou e comandou o meio de campo do Inter também aqui contra o Inter no Beira-Rio. O Santos começou sem o Barreal, que é um dos melhores jogadores de ataque, começou com o Tassiano. Talvez tivesse começado com o Robinho de um lado e o Barreal do outro, talvez tivesse mais efeito. Então assim, o Santos do Vojvoda foi mal escalado, tá? E o Inter começou em cima, se aproveitando disso, de um Santos frágil. O Inter foi empurrando, foi empilhando oportunidades de gol. Vem o gol, é um golaço, mas o gol já vem depois do Inter perder 2 ou 3 chances claras de gol aqui no Beira-Rio. Teve defesa do Brazão, teve bola na trave, e aí vem o gol. E aí eu tenho que ser justo, tá? O Borré, ele tem que ser criticado, tá? O jogo do Borré, ele foi terrível aqui no Beira-Rio, mas ele dá uma baita assistência de peito para um golaço do Alan Patrick numa boa jogada combinada entre os dois, entre o meio de campo do Internacional. O Inter não para, o Inter cria mais chances, por isso que eu digo que estava com a faca e com o queijo na mão. O Inter criou pelo menos, cara, mais 4 ou 5 chances claras de gol no primeiro tempo. Tem uma bola na trave do Vitinho que no rebote o Alan Patrick bota a bola na trave de novo, ela bate nas costas do Brazão e não entra. Teve grande oportunidade com o Vitinho também, caindo pelo lado direito. Então assim, o Inter teve chance para fazer 2 ou até 3-0 no primeiro tempo aqui no Beira-Rio. O Inter foi incompetente. E aí, repito, passa muito pelo seu atacante de R$1.800.000 por mês, que é o Borré, mas passa também, por exemplo, por um Bernabei, que a gente sempre fala aqui, pô, qual é a principal qualidade do Bernabei? É a chegada na frente, porque defensivamente ele tem muitas dificuldades. O Bernabei, no setor ofensivo, também teve dificuldades. Vou te dizer que contra o Ceará e hoje, o Bernabei foi melhor defensivamente do que ofensivamente, que é a principal valência dele. O Aguirre, um desastre no sistema ofensivo também. Posso citar aqui o Vitinho, melhor do que o Borré, porque perdeu menos chances do que o Borré, mas o Vitinho também teve dificuldades de botar essa bola para dentro. Então assim, foi um Inter que pagou pela sua incompetência do primeiro tempo, tá? Já no finalzinho do primeiro tempo, o Santos parecia que ia insinuar alguma coisa. Bom, vai para o intervalo, o Vojvoda mexe no time, ele bota o Barreal, tira o Robinho Júnior, que eu até acho que não era a troca mais fácil de se fazer, porque o Robinho Júnior tem qualidade, é um menino ainda muito jovem, é claro. Talvez se ele tivesse tirado o Tassiano e deixado o Barreal e Robinho de cada lado, seria até pior pro Inter, tá?
Mas aí o Santos, no segundo tempo, começa a jogar bola, começa a encontrar espaços. O Inter se perde no jogo, completamente. O Inter se perde. E aí a gente tá ouvindo aí a torcida do Santos cantar, porque pro Santos o empate é maravilhoso. E aí o Santos estava buscando só esse gol de empate e consegue encontrar. O Santos foi rondando a área do Inter, foi tocando bola com calma. O Santos demorou para sair ali de trás, tá? O Inter ainda estava ali no início do segundo tempo insinuante, apertando o Santos. O Santos foi tentando em uma, duas, quando pegou a confiança que a defesa do Inter era frágil e dava para tocar essa bola na frente da área do Inter, aí o Santos não parou até o fim do jogo. Foi criando oportunidades, botou o Vojvoda do Guilherme do lado esquerdo, o Guilherme fez combinação com o Ilharão e com o João Schmidt, que eu disse que entrou no time do Vojvoda e mandou no meio de campo do jogo aqui no Beira-Rio, tá? O João Schmidt foi um dos melhores em campo pelo Santos, principalmente pelo segundo tempo, e aí o Santos foi rondando, o Inter foi deixando, marcando cada vez menos, e aí veio o gol, um golaço do Barreal de fora da área, numa bola que parecia despretensiosa, ele pega de primeira de perna canhota no cantinho do Rocher, e aí empata o jogo, e aí virou aquele pandemônio aqui no estádio Beira-Rio. A torcida que, até quando o Borré estava perdendo os gols, estava tentando apoiar ele, vamos lá, vai na próxima, largou a mão do Borré, porque o Borré seguiu sendo pouco efetivo. No primeiro tempo ele ainda teve chance, no segundo nem isso, né? E aí o Santos foi gostando do jogo, fez o gol de empate, viu que o Inter sentiu o gol e foi, repito, até o final do jogo criando chances. O Santos esteve mais próximo de virar o jogo aqui no Beira-Rio no segundo tempo do que o Inter voltar à frente, fazer o 2-1 e sair com os 3 pontos para casa. O empate aqui hoje no Beira-Rio, ele só foi bom para uma equipe, para o Santos. E aí explico, e eu posso falar mais disso no vídeo do vestiário do Inter. O Internacional tem um jogo dificílimo contra o Vasco na sexta-feira, estaremos lá no Rio de Janeiro. E depois tem um jogo dificílimo na outra quarta contra o São Paulo, que não é mais na Vila Belmiro, já voltou para o Morumbi, estádio do São Paulo. Enquanto o Vitória vai jogar em casa, tudo bem que contra o Mirassol, mas em casa no sábado. E o Santos pode empatar em pontos com o Inter nos mesmos 41, hoje tem 38, porque o Santos recebe o lanterna e pior time do campeonato, que é o Sport. Então assim, hoje o resultado só foi bom pro Santos. A gente veio aqui, mais de 37 mil torcedores, uma festa linda aqui na entrada dos times em campo, apoiando a equipe do Inter, acreditando. Bom, se o Inter ganhar, acaba a briga. O Inter estava ganhando e estava em 12º, tinha passado até o Grêmio, tinha passado até o rival. E agora o Inter volta para a 15ª colocação, volta a estar 3 pontos da zona de rebaixamento, 38 do Santos contra 41 do Inter, tem ali no meio ainda o Vitória com 39. Bom, resultado muito ruim, cara, muito ruim. E, de novo, tá, gente? Vamos lá, eu tô batendo nessa tecla. Pra mim, o melhor jogo da família Dias até aqui foi contra o Botafogo, que foram os 90 minutos, e contra o Bahia, o 2-2, que o Inter falha no final e toma um empate, tava ganhando por 2-0, que o Inter vai muito bem no primeiro tempo. Pra mim, esse jogo de hoje é semelhante ao do Bahia. O Inter faz um baita primeiro tempo, cria muitas chances, abre o marcador e toma um empate no segundo. Mas não dá pra ser tão inconstante assim dentro da mesma partida. Hoje o Inter empatou com gosto de derrota pela sua incompetência. E também a sua incompetência está atrelada à qualidade que o Santos botou em campo no segundo tempo. Mas vamos lá, né, gente? O Santos é um time bem frágil mesmo, e é impressionante. Hoje, eu repito, o Inter tá jogando menos bola do que esse Santos aí, que tá pior na tabela, 3 pontos a menos do que o Inter. Enfim, deixa sua opinião aí nos comentários, eu volto daqui a pouco pra gente falar muito desse vestiário do Inter, tá?